Para representar o Partido Socialista, convido agora a usar a palavra o Dr. Luís David Moreira Teixeira. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Porto Alegre, Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Senhores Vereadores, Senhores Membros da Assembleia Municipal de Porto Alegre, Senhores Presidentes de Junta de Freguesia e Senhores Autarcas de Freguesia, Invalidades Civis e Militares, Professor Joaquim Morato, Presidente da mais bonita instituição deste distrito, portalegrenses. Comemoramos hoje o 41º aniversário de uma noite histórica que mudou o país, de uma noite histórica que mudou o mundo dos portugueses. Aos olhos de muitos, Portugal vivera até 1974 sem liberdade e sem democracia. Mas na realidade de todos, a Portugal faltava mais do que os valores fundamentais da liberdade e da democracia. Em 1974, os portugueses sem instrução, sem educação, sem acesso à cultura, sem oportunidades e sem trabalho, habitavam casas pequenas, com mesa para poucos e quartos para muitos. Em 1974, poucos tinham água canalizada, rede sanitária, luz elétrica e telefone. Em 1974, o país continuava movido à tração animal, de um animal, e emparedado entre uma agricultura que aproveitava a poucos e uma indústria de princípio de século que aproveitava ainda a menos. Quando se diz que há 41 anos tudo estava por fazer, estava mesmo. As conquistas de Abril, que deram o futuro a um país e a esperança a um povo, foram construídas pela vontade dos militares e pela arma dos portugueses. É lugar comum dizer-se que tudo continuava por fazer. O que é verdade. O que é sempre verdade quando não nos encolhemos nas nossas legítimas aspirações. Somos hoje mais do que em 1974 e devemos ser hoje mais ambiciosos do que em 1974. Hoje, os sonhos por cumprir deveriam ser, pelo menos, os mesmos que ontem e não mais. Porque, na verdade, muito foi feito e do que foi feito deveríamos ter todos o dever de preservar. Conquistámos para que se conquistasse ainda mais e para que nada se perdesse na espuma dos dias. Conquistámos para que os filhos de Abril tivessem emprego certo, morada de família, remuneração justa, alimentação condigna, proteção no desemprego, solidariedade na velhice, apoio na saúde, acesso à educação e à cultura e um Estado em quem confiasse. Conquistámos todos há 40 anos, quando os portugueses, pela primeira vez, decidiram o seu futuro em eleições livres e abriram caminho para a escolha de um governo democrático em Portugal. Neste capítulo, permitam-me uma referência a 4 nomes: Júlio Francisco Miranda Caia, João Barreto Henriques, Domingos Pereira e António Gervásio, eleitos para a Assembleia Constituinte pelo Distrito de Porto Alegre e a quem o Distrito deve sempre prestar homenagem, ainda para mais, quando hoje, na Assembleia da República, Júlio Miranda Caia usou da palavra em nome do Partido Socialista e invocou o nome de Porto Alegre. Foi com essa arma, a do voto, que Portugal mudou. Foi com o voto e com uma participação que nos agigantámos num sonho que é o de hoje. E é com essa arma, a do voto, que os portugueses continuarão a celebrar Abril
e a escolher o seu futuro. No Portugal de hoje, quase como em 1974, o que temos para conquistar é, desde já, o próprio Estado, o seu papel, as suas competências e até o seu fundamento. Em 41 anos, quando precisámos do apoio na natalidade e na infância, era o Estado que lá estava. Em 41 anos, quando precisámos de educação, era a escola pública que estava lá. Em 41 anos, quando precisámos de ciência, de cultura e de inovação, era o Estado que as assegurava. Em 41 anos, quando precisámos de fornecimento de bens essenciais, foi o Estado que assumiu esse papel. Em 41 anos, quando lutámos pelo direito às igualdades, a todas as igualdades, foi o Estado que as assegurou. Em 41 anos, quando precisámos de apoio na doença, foi o Serviço Nacional de Saúde que nos apoiou. Em 41 anos, quando precisámos de proteção no desemprego e de dignidade para os idosos, foi o Estado Social que esteve presente. Se há coisa que Abril conquistou, foi o papel do Estado. Hoje, como em 1974 ou há 40 anos naquelas eleições, há sempre uma alternativa e o caminho continua a ser de dois sentidos. Andar para a frente foi o que sonharam primeiro os militares e logo os portugueses. Hoje, andar para a frente é o que sonhamos todos, ou, estou certo, pelo menos a maioria. A missa do caminho único, do sentido único, só nos faz voltar a estar emparedados num destino que só aproveita a poucos. Se há coisa que não existe, são estradas de sentido único e destinos sem porta de saída. Em Portugal, a pretexto de uma propalada inevitabilidade, e no distrito de Porto Alegre, a pretexto de um consenso falso e desacreditado, que sobrevive só se o consenso for o proposto por alguém, somos nós próprios, os portugueses e os habitantes deste distrito, que temos sido conduzidos por uma estreita azinhaga que, na vontade de alguns, desaguaria num poço tão fundo, que nos deixaria sem saída. Ontem, em 1974, como hoje, cá estamos todos, a lutar pelo que merecemos e a conquistar, mais do que a que temos direito, a conquistar aquilo que temos a obrigação de deixar aos nossos filhos. Somos nós, os portugueses, o maior capital, o único capital desta sociedade que não é anónima, tem rostos, trabalha, tem o direito de viver no seu país, o dever de o fazer crescer e a esperança de o ver vencer. E o sonho de cumprir Abril continua. Viva o 25 de Abril, viva Porto Alegre, viva Portugal. Muito obrigado.